Olá, pessoal. O treinamento da mente com as lições de um curso em milagres nada mais é do que um treinar a percepção a lembrar o que ela nunca deixou de ser. Mas presta atenção, se eu estou lembrando algo, uma experiência que nunca deixou de ser ela mesma, isso não é uma coisa que você fica repetindo, assim, é como se você precisasse ficar lembrando. É algo que você focaliza, né? Então, olha só. Se o que é dito é nada real pode ser ameaçado, a existência em si é eterna e, portanto, não pode ser mudada. Se ela não pode ser mudada, não importa as aparências das ilusões, essa existência não pode ser mudada. Não importa que as ilusões demonstrem as mudanças, as oscilações, o existir, então, tem que permanecer alheio antes das mudanças e das oscilações. O existir, existência, é uma coisa só. Se isso é o que não muda, essa experiência de ser, ela não está precisando fazer assim, ó. Deixa eu me lembrar quem eu sou, deixa eu me lembrar quem eu sou, deixa eu me lembrar quem eu sou. Essa experiência de ser não é uma repetição no sentido do pensar. É apenas um focalizar, é apenas um ver o óbvio. É isso que a gente pode compreender a partir da experiência com a lição de hoje. No caso, né, que diz: caminho com Deus em perfeita santidade. Então, se existir algo que não muda, se isso é verdadeiro, como podes estar à parte de Deus? Como poderias caminhar pelo mundo sozinho e separado de tua fonte? Se a existência não pode ser mudada, então o fato é, a existência não está dentro do corpo, não está dentro do João, ou dessa pessoa que você chama pelo nome. Se nada real pode ser ameaçado, a existência, então, não está dentro do corpo, ela não pode conter essa oscilação. Por isso que é muito importante considerar o que foi trazido na lição de ontem, né? Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Então, nós abrimos a mente, abrimos o sistema de pensamento e consideramos a verdade como verdadeira. Se a existência não pode ser mudada, então ela já permanece livre, independente das aparências das ilusões. Então, é muito diferente de um eu que está enlouquecido ali se vendo de dentro de um corpo, fica tentando ter uma experiência com Deus, cuja experiência ele já percebe como se estivesse fora dele, por isso ele está buscando. Quando nós recuamos, quando nós abrimos o sistema de pensamento e simplesmente permitimos a verdade, que a verdade seja ela mesma, essa experiência muda. A experiência que já é e que não pode oscilar, né? Ela já sabe que está fora das ilusões, porque ela não pode mudar. Então, com essa certeza de que ela continua sendo a mesma coisa, a própria existência, simbolicamente falando, é como se ela já estivesse olhando para as ilusões com total certeza de que ela não está dentro das coisas temporárias, dentro das ilusões. Isso é caminhar com Deus em perfeita santidade. Isso é muito diferente de um eu na ilusão, tentando se esforçar para atingir Deus, que é o que nós conversamos na lição de ontem, né? Sobre alguns detalhes da lição de ontem. Se tem essa percepção de um eu que tenta encontrar um Deus fora de si, tenta buscar uma experiência de um Deus como se esse Deus fosse distante, vai surgir sensação de perda, de esforço, de sacrifício, como se eu tivesse que pagar um preço para chegar em algum lugar e ter um resultado que eu penso que eu ainda não tenho. É isso que acontece quando nós não colocamos, quando nós não consideramos a verdade como verdadeira. Então, esse treinamento da mente de lembrar a verdade não é um treinamento que você fica numa repetição. No início até parece ser uma repetição, mas é só até compreendermos esse ponto que se nada real pode ser ameaçado e nós aceitamos isso, né, como verdade, obviamente a experiência que não muda, porque não pode ser ameaçada, ela não está se esforçando para ser ela mesma. Então, o que é aceitar o nada real pode ser ameaçado? É apenas olhar para a existência como ela é, sendo imutável, né? E aí, tem uma coisa que eu gosto de falar bastante nos estudos, né? Porque isso fez total sentido para mim quando comecei a prestar atenção nessa experiência,
É assim, ó, se você prestar atenção agora, até mesmo no seu corpo, tem funções no seu corpo que você não controla. Um exemplo, enquanto eu estou falando, né, esse corpo ele continua respirando. Eu não preciso ficar pensando assim, ó, respira, inspira o ar. Agora expira o ar. Inspira, expira. Dentro dessas funções, até mesmo do corpo, eu posso ver que eu não obtenho controle sobre esse processo, mas é um processo que ele está aparentemente funcionando de forma automática. Da mesma forma como o funcionamento de vários aspectos, né, dentro do corpo, como os próprios órgãos, né? O coração, ele tá aqui batendo, mas eu não fico fazendo assim, ó, bate, contrai, agora relaxa, contrai, agora relaxa. Não tem um eu que fica ali pensando e controla os batimentos do corpo. Então, o que é essa força criativa que está mantendo até mesmo o funcionamento de alguns mecanismos do corpo como se fosse de forma automática? Com certeza não é uma força que é a consciência de um eu individual que está controlando. É uma força que está antes dessa consciência de um eu individual. É fácil perceber, até mesmo agora, que tem um estado de vida que você não controla, mas a vida está vindo de um lugar que você simplesmente sabe que ela está vindo, porque você não fica controlando manter essa vida viva. Por mais que de dentro de alguns aspectos de crenças, né, alguns aspectos de crenças, a gente pense que está mantendo uma noção de um eu individual protegido, sobrevivendo, se nós observarmos na obviedade mesmo na experiência, tem algo que está presente aqui agora e que vive e que você não controla isso estar vivo. Você não faz assim, ó, morre, e aí esse negócio some. Não existe isso. Basta nós focalizarmos no estado de vida aqui agora e aprendermos a separar isso do corpo, que nós estamos simplesmente olhando para a obviedade da existência que não muda. Isso não é um lembrar ou um repetir, um eu que se esforça para se lembrar disso. Isso é apenas um focalizar no óbvio. É apenas aprender a observar e focalizar no óbvio. Quanto mais nós colocamos o foco nisso, mais nós vemos que nós somos isso. Assim, essa consciência de separação, né, que é algo observando algo a mais, essa experiência some. Porque nós passamos simplesmente a observar um estado de existir que é vivo aqui agora e que não muda. Pelo fato de nós observarmos esse estado de existir e vermos que nós controlamos, nós não controlamos isso, mas nós simplesmente somos isso, aí nós compreendemos caminho com Deus em perfeita santidade. Não é porque tem uma aparência de corpos que são temporários e que dentro dessas percepções dos corpos existe essa crença, né, de que a vida pode acabar, pode sumir, algo pode morrer, né? Isso não muda esse estado que é vivo aqui e agora. Então é apenas essa obviedade que nós somos convidados a focalizar através desse treinamento. Quando nós simplesmente aprendemos a focalizar no estado que é vivo aqui e agora, mas não associando mais isso com o seu corpo, com as imagens do mundo, mas simplesmente aprendendo a manter-se, né, em alinhamento com essa vida. Separando isso de todas as formas e de todas as imagens, nós estamos simplesmente olhando para a obviedade do existir. Existir é ser uma coisa só que não muda. Porém, não é forma, não é limite, exatamente porque não muda. Isso é caminhar com Deus em perfeita santidade. É apenas olhar para a obviedade da existência que não oscila, que não muda, mas é uma coisa só. Nós não controlamos isso, nós só podemos apenas ser isso. Esse é o significado de que Deus cria a vida, né? Se estende em vida e essa vida não pode ser mudada, não pode ser ameaçada. Caminho com Deus em perfeita santidade. Mas é importantíssimo lembrar que isso é uma experiência que está separada do corpo. Para ver a obviedade de que isso é assim, é importante assistir a imagem como uma coisa que não é o existir. Aí sim essa experiência vai ficar cada vez mais clara. É isso, pessoal. Nos encontramos no próximo vídeo.